Amém. Graça e paz, meus irmãos. Hoje nós vamos fazer 2 capítulos do livro de Atos. Capítulo 21, capítulo 22. Tranquilamente, tudo sobre o apóstolo Paulo, porque nós já estamos caminhando bem pelo meio, já na terceira viagem dele para andar para lá. Então, eu vou ler o capítulo 21 até o versículo 17. Tá bom? Então, vou começar. Atos 21, versículo 1, está escrito assim: Depois de nos apartarmos, fizemos-nos a vela e, correndo em direitura, chegamos a Cos. No dia seguinte, a Rhodes e dali a Pátara. Achando o navio que ia para a Fenícia, embarcamos nele, seguindo viagem. Quando Chipre já estava à vista, deixando-a à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, pois o navio devia ser descarregado ali. Encontrando os discípulos, permanecemos lá durante 7 dias e eles, movidos pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Passados aqueles dias, tendo-nos retirado, prosseguimos viagem acompanhados por todos, cada um com sua mulher e filhos, até fora da cidade. Ajoelhados na praia, oramos e, despedindo-nos uns dos outros, então embarcamos e eles voltaram para casa. Quanto a nós, concluindo a viagem de Tiro, chegamos a Ptolemaida, onde saudamos os irmãos, passando um dia com eles. No dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia. E entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. Demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo, e vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele as próprias mãos e pés, declarou: Isto diz o Espírito Santo. Assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Quando ouvimos essas palavras, tanto nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Então ele respondeu: Que fazeis, chorando e quebrantando meu coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Como, porém, não o persuadimos, conformados dissemos: faça-se a vontade do Senhor. Passados aqueles dias, tendo feito os preparativos, subimos para Jerusalém. E alguns dos discípulos também vieram de Cesareia conosco, trazendo consigo Mnasson, natural de Chipre, velho discípulo com quem nos deveríamos hospedar. Tendo nós chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. Vamos parar aqui um pouquinho. Neste capítulo, irmãos, nós vamos encontrar 3 momentos em que Paulo não foi compreendido pelos amigos e as consequências disso. Primeiro, aqui nesse trecho que nós lemos, nós vemos que os amigos de Paulo não compreenderam os seus planos. Sempre aqui está na primeira pessoa do plural, nós, porque nós precisamos lembrar que quem está escrevendo isso aqui tudo é Lucas. Paulo, nós lembramos que ele chorou ao se separar dos presbíteros de Éfeso. Lembra?
E lá de Mileto, ele mandou chamar os presbíteros de Éfeso, encontrou com eles, fez aquele sermão maravilhoso e terminou falando como um pai, um verdadeiro pastor, se ajoelhou, chorou com eles. Ele os amava muito. Ele e seu grupo, então, navegaram de Mileto para Cós, de lá para Rhodes e então a Pátara. A viagem demorou 3 dias. Paulo não estava satisfeito com o navio parador e quando acharam um que ia direto para a Fenícia, ele e seus amigos embarcaram nele numa viagem de 400 milhas. Então, vemos aqui, do versículo 3 a 6, o que vai acontecer sobre Tiro. Tiro é o primeiro contato de Paulo com os crentes de Tiro, e isso é muito importante. Porque esses crentes deixaram Jerusalém por causa da perseguição de Paulo, e ali em Tiro eles começaram a igreja. Pense bem que encontro vai ser esse de Paulo com esses crentes que ele perseguiu em Jerusalém. Você já imaginou? Pensa o que é isso. Esses crentes vieram de lá fugidos por causa da perseguição de Paulo e começaram o trabalho lá em Tiro. Agora, Paulo vai chegar lá pela primeira vez e olhar para eles como irmãos. E ali, então, Paulo e seu grupo permaneceram uma semana enquanto o navio era abastecido. Agora, Paulo começa a ser avisado de que sua ida a Jerusalém seria difícil e perigosa. E aqui em Tiro, os amigos os avisaram de que ele não deveria ir a Jerusalém. Passada uma semana em Tiro, Paulo e sua tropa viajaram e a primeira parada foi em Ptolemaida, onde durante um dia visitaram os amigos e então velejaram para Cesareia, que era o destino final da viagem. Quando ele chega em Cesareia, do versículo 7 a 14, é sobre Cesareia. Eles agora ficam na casa de Filipe. Lembra de Filipe, o evangelista? Filipe, o grande Filipe, que teve um ministério maravilhoso, Atos 8, lá em Samaria. Ele que foi levado para o caminho para pregar o evangelho para aquele eunuco etíope. Então, ele agora mora em Cesareia. E ele foi dos primeiros diáconos. Lembra quando foi levantada a mesa diaconal? Filipe era um deles. Você lê isso lá em Atos 6, no versículo 16. E ele passa a servir como evangelista em Atos 8, no versículo 5. Ele já morava em Cesareia por uns 20 anos. 20 anos, mais ou menos, é o tempo que Filipe já estava em Cesareia. Enquanto Paulo estava em Cesareia, o profeta Ágabo trouxe a ele um segundo aviso do Senhor, porque em Tiro os irmãos já tinham avisado como uma expressão do Espírito Santo. Agora, Ágabo, profeta que desce de Jerusalém, ele então dá pela segunda vez o aviso. Nós
lembramos que há uns 15 anos antes, Paulo e Ágabo trabalharam juntos num programa de ajuda durante a fome na Judéia. Quando nós lembramos disso, eu vou ler para os irmãos esse trecho, porque às vezes a gente pensa que Paulo não conhecia Ágabo, mas em Atos 11, eu vou ler para vocês. Atos 11, de 27 a 30, está escrito assim: naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Então, Paulo já conhecia Ágabo. Agora, Ágabo desce de Jerusalém, ele é profeta. E chega na casa de Filipe, ele deixa tudo muito claro, o que prova que Paulo e Ágabo se conheciam, mas Ágabo agora entrega uma mensagem de um modo bem dramático. Ele amarra as mãos e os pés com o cinto de Paulo, lhe dizendo que era assim que ele seria atado pelos judeus em Jerusalém. Como foi dito a ele em Tiro, também agora em Cesareia, os crentes imploram mais uma vez a Paulo que não vá para Jerusalém. Mas Paulo calou todo mundo, dizendo a eles que ele estava pronto não apenas para ser preso, como também para morrer pelo nome do Senhor Jesus. Agora, do versículo 15 a 17, nós vemos Paulo em Jerusalém. Um grupo de crentes acompanharam Paulo de Cesareia até Jerusalém, provavelmente para celebrar a festa, né? Numa viagem de 65 milhas, meus irmãos, isso dá 3 dias a pé. Com certeza, a cidade estava cheia de peregrinos, mas o grupo planejou ficar com Mnason, natural, que era um velho discípulo conhecido de todos, que era natural de Chipre, né? E que viveu em Jerusalém e estava lá em visita a Cesareia. Nós sabemos que as 7 festas são festas do Senhor, não são festas de judeu, são festas do Senhor. Isso está escrito, mais uma vez eu repito, em Levítico 23, quando Deus diz: fala aos filhos de Israel que as minhas festas serão congregações solenes, serão celebrações solenes. São estas as minhas festas, Deus diz. Quais são? Pães asmos, Páscoa, primícias, Pentecostes, trombetas, expiação e tabernáculo. Como Paulo estava indo para Pentecostes, com certeza a cidade estava cheia de peregrinos. Não sabemos muito sobre essa primeira reunião que Paulo teve com os líderes da igreja em Jerusalém. Tiago, que era o líder maior, e o grupo receberam a oferta e não sabemos mais nada. Mas Paulo entregou. Agora eu vou ler do versículo 18 a 26. 18 a 26, não é? No dia seguinte,
Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago e todos os presbíteros se reuniram. E, tendo-os saudado, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu ministério. Ouvindo-o, deram eles glória a Deus e lhe disseram: bem vês, irmão, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram, e todos são zelosos da lei. E foram informados a teu respeito, que ensinas todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei. Que se há de fazer, pois? Certamente saberão da tua chegada. Faze, portanto, o que te vamos dizer. Estão entre nós 4 homens que voluntariamente aceitaram o voto. Toma-os, purifica-te com eles e faze a despesa necessária, para que raspem a cabeça, e saberão todos que não é verdade o que se diz a teu respeito, e que, pelo contrário, andas também tu mesmo guardando a lei. Quanto aos gentios que creram, já lhes transmitimos decisões para que se abstenham das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Então, Paulo, tomando aqueles homens no dia seguinte, tendo-se purificado com eles, entrou no templo, acertando o cumprimento dos dias da purificação, até que se fizesse a oferta em favor de cada um deles. Vamos ver sobre esse trecho, não é? A igreja de Jerusalém, na realidade, não entendeu a mensagem de Paulo. Parece, deixa assim no ar para nós, que a primeira reunião foi apenas para assuntos pessoais e comunhão, porque a segunda reunião só se tratou da explicação de Paulo sobre seu ministério entre os gentios. Há alguns anos já, os líderes da igreja em Jerusalém concordaram que Paulo deveria ministrar para os gentios. Agora, então, Paulo dá a explicação detalhada do seu trabalho e do que o Senhor operou através dele. Lógico que os legalistas não estavam satisfeitos, porque eles não aceitavam que pudesse haver salvação se não houvesse cumprimento da lei e circuncisão. Nós vemos isso no fato de que os líderes, logo após a palavra de Paulo, falam dos rumores a seu respeito. Parece que eles estão com medo. Eles dizem para Paulo sobre as fofocas, cuidado, porque estão dizendo tudo que estavam dizendo era mentira. O que eles diziam, os inimigos, eram as mesmas coisas que disseram de Jesus e disseram também de Estevão, que ele estava ensinando os judeus a negarem a lei e os costumes deixados por Moisés e pelos patriarcas. Eles não estavam preocupados com o que Paulo estava ensinando aos gentios, porque isso já estava resolvido na Conferência de Jerusalém. Paulo avisou os gentios
que eles não precisavam se envolver com as coisas da velha religião judaica. Mas ele nunca disse aos judeus que era errado praticar os seus costumes. Havia liberdade para praticar dias e dietas especiais e os crentes não deviam se condenar mutuamente. A mesma graça que deu aos gentios a liberdade de se abster, essa mesma graça deu aos judeus a liberdade de praticar. Tudo o que deve acontecer agora é que haja respeito e não criem problemas e divisões. É ridículo ver os inimigos de Paulo o acusando de fatos cuja a evidência é contra eles. Paulo, nós lembramos que ele circuncidou Timóteo antes de levá-lo na segunda viagem missionária. Passou em Listra, circuncidou Timóteo. Nós lemos isso lá em Atos 16, eu vou ler para vocês, de 1 a 3. Atos 16, de 1 a 3. Está aqui. Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia e, por isso, circuncidou-o por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Então, ele circuncidou Timóteo. Ele também fez voto judeu quando estava em Corinto. Isso nós vemos em Atos 18, no versículo 18. Eu vou ler para os irmãos. Desculpem. Mas Paulo, havendo permanecido ali ainda muitos dias, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila, depois de ter raspado a cabeça em Cencreia, porque tomara voto. Está vendo? O próprio Paulo. Ele tinha o costume de não ofender os judeus e a lei de Moisés. Ele tinha todo o cuidado. Os líderes sugeriram que Paulo demonstrasse publicamente sua reverência pela lei judaica. Tudo que pediram foi que ele se identificasse a 4 homens sob o voto nazireu. Está escrito em Números, no capítulo 6. Que ele pagasse por seu sacrifício e que ficasse com eles no templo pelo período da purificação. Ele concordou em fazer isso. Isso aí é um conselho que não tem nenhuma sabedoria. Querer provar para os inimigos que você está certo, se expondo a eles, não teve sabedoria. Ele concordou e foi. Paulo contou ao sacerdote no dia seguinte e começou a purificação no dia seguinte, mas não tomou pessoalmente nenhum voto. Ele e os homens teriam que esperar 7 dias e então oferecer os sacrifícios prescritos. Tudo parecia ser perfeito, mas não deu certo. Em vez de trazer paz,
causou um levante e Paulo terminou prisioneiro, não é? Então, eu vou ler aqui de 27, do versículo 21, não é? Até o versículo 27. E foram informados até que, certamente, eles já disseram isso. Agora, do versículo 27, nós vamos ler em diante até o final do capítulo 22. Vamos começar em 27, porque agora o assunto se estende nessa saga de Paulo para terminar na prisão dele. Então, eu vou ler a partir do versículo 27. Quando já estavam por findar os 7 dias, os judeus vindo da Ásia, tendo visto Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram. Deixa eu parar aqui para explicar. Os judeus que estavam na Ásia, quer dizer que estavam ali na Síria, porque a Antioquia da Síria é Ásia. Hoje, toda aquela parte ali, a Turquia, é a Ásia Menor. Então, os judeus que tinham vindo de lá para celebrar Pentecostes em Jerusalém, como era o hábito dos judeus piedosos subirem a Jerusalém por causa das festas, então, como estava na época da festa, eles subiram, mas lá eles já queriam matar Paulo. Então, eles vieram e reconheceram um homem que estava com Paulo. Portanto, agora eu vou voltar de novo para o versículo 27. Quando já estavam por findar os 7 dias, os judeus vindo da Ásia, tendo visto Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram, gritando: Israelitas, socorro! Este é o homem que por toda parte ensina a todos a serem contra o povo, contra a lei e contra este lugar. Ainda mais, introduziu até gregos no templo e profanou este recinto sagrado. Pois antes tinham visto Trófimo, aquele de Éfeso, o Efésio, em sua companhia na cidade, e julgavam que o Paulo o introduziu no templo. Eles, como eram de lá, da Ásia, eles reconheceram Trófimo, que era de Éfeso, e sabiam que Trófimo não era judeu. Então, eles acharam que Paulo botou Trófimo dentro do templo. Agitou-se toda a cidade, havendo concorrência do povo, e agarrando Paulo, arrastaram-no para fora do templo e imediatamente foram fechadas as portas. Procurando eles matá-lo, chegou ao conhecimento do comandante da força que toda Jerusalém estava amotinada. Então este, levando logo soldados e centuriões, correu para o meio do povo. Ao verem chegar o comandante e os soldados, cessaram de espancar Paulo. Aproximando-se o comandante, apoderou-se de Paulo e ordenou que fosse acorrentado com 2 cadeias, perguntando quem era e o que havia feito. Na multidão, uns gritavam de um modo, outros de outro, não podendo ele, porém, saber a verdade por causa do tumulto. Ordenou, então, que Paulo fosse recolhido à fortaleza. Ao chegar às escadas, foi preciso que os soldados o carregassem por causa da violência da multidão,
pois a massa de povo seguia gritando: mata-o! E quando Paulo ia sendo recolhido à fortaleza, disse ao comandante: é-me permitido dizer-te alguma coisa? Respondeu ele: sabes o grego? Não és tu, porventura, o egípcio, que há tempos sublevou e conduziu ao deserto 4.000 sicários? Respondeu-lhe Paulo: eu sou judeu, natural de Tarso, cidade não insignificante da Cilícia, e rogo-te que me permitas falar ao povo. Obtida a permissão, Paulo, em pé na escada, fez com a mão sinal ao povo, fez-se grande silêncio, e ele falou em língua hebraica, dizendo: irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. Quando ouviram que ele falava em língua hebraica, guardaram ainda maior silêncio. E continuou: eu sou judeu, nasci em Tarso, da Cilícia, mas criei-me nesta cidade, e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei dos nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres, de que são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciãos. Destes recebi cartas para os irmãos, e ia para Damasco, no propósito de trazer manietados para Jerusalém os que também lá estivessem, para serem punidos. Ora, aconteceu que, indo de caminho e já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente, grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que me respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. O que os que estavam comigo viram à luz, sem contudo perceberem o sentido da voz de quem falava comigo. Então perguntei: que farei, Senhor? E o Senhor me disse: levanta-te, entra em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo o que te é ordenado fazer. Tendo ficado cego por causa do fulgor daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. Um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me e, pondo-se junto de mim, disse: Saulo, irmão, recebe novamente a vista. Nessa mesma hora, recobrei a vista e olhei para ele. Então ele disse: o Deus dos nossos pais de antemão te escolheu para conheceres a sua vontade, veres os justos e ouvires uma voz da sua própria boca. Porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens das coisas que tens visto e ouvido. E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocado o nome dele. Tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase e vi aquele que falava comigo: apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho a meu respeito. Eu disse: Senhor, eles bem sabem que eu encerrava em prisão e nas sinagogas açoitava os que criam em ti. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente e consentia nisso e até guardei as vestes dos que o matavam. Mas ele me disse: vai, porque eu te enviarei para longe aos gentios. Ouviram-no até esta palavra. E então gritaram, dizendo: tira teu homem da terra,
porque não convém que ele viva. Ora, estando eles gritando, arrojando de si as suas capas, atirando poeira para os ares, ordenou o comandante que Paulo fosse recolhido à fortaleza e que, sob açoite, fosse interrogado para saber por que motivo assim clamavam contra ele. Quando o estavam amarrando com correias, disse Paulo ao centurião presente: ser-vos-á, porventura, lícito açoitar um cidadão romano sem estar condenado? Ouvindo isto, o centurião procurou o comandante e lhe disse: que estás para fazer? Porque este homem é cidadão romano. Vindo o comandante, perguntou a Paulo: dize-me, és tu romano? Ele disse: sou. Respondeu-lhe o comandante: a mim me custou grande soma de dinheiro este título de cidadão. Disse Paulo: pois eu o tenho por direito de nascimento. Imediatamente se afastaram os que estavam para o inquirir com açoite. O próprio comandante sentiu-se receoso quando soube que Paulo era romano, porque o mandara amarrar. No dia seguinte, querendo certificar-se dos motivos porque vinha ele sendo acusado pelos judeus, soltou-o e ordenou que se reunissem os principais sacerdotes e todo o sinédrio, e mandando trazer Paulo, apresentou-o perante eles. Então, vamos ver aqui no templo. É preciso que a gente entenda um pouquinho essa dinâmica. No templo, existe primeira parte, de fora, aonde os estrangeiros podem ir. Mas tem uma parede que separa. Dali, um gentio não pode passar. Porque se passar, tem que ser morto. Entenderam o problema? Só quem pode passar depois do muro é judeus. Então, vamos ver. No templo, separando o átrio dos gentios dos outros átrios, havia uma parede que não podia ser ultrapassada por gentios. Nessa parede estava visivelmente escrita: nenhum estrangeiro poderá ultrapassar a parede que circunda o santuário. Quem fizer isso será sentenciado à morte. Pensa bem. Os romanos prometeram aos judeus que respeitariam e protegeriam essa lei. Alguns judeus da Ásia viram Paulo no templo e saltaram sobre ele, pensando que ele havia poluído o lugar sagrado, introduzindo gentios além da parede. É possível que esses judeus tinham vindo de Éfeso, porque eles reconheceram Trófimo, amigo de Paulo, e ele veio de Éfeso. Eles avançaram sobre Paulo e não o mataram, porque um soldado romano interveio no momento exato. É sabido que pelo menos 1.000 soldados ficaram de guarda na Fortaleza Antônia, na esquina nordeste do templo. Quando a gente chega em Israel, um dos lugares que visita é a Fortaleza Antônia, que fica exatamente ali, contíguo ao templo, onde era o templo, e lá nós vemos toda essa história. Meus irmãos, ali aconteceu uma confusão tão grande. Foi preciso o capitão Cláudio Lísias
mais 2 centuriões e por volta de 200 soldados virem para controlar a multidão. O capitão até pensou que Paulo fosse um rebelde egípcio procurado pelos romanos por tentar uma revolta. Por isso ele manteve Paulo preso por 2 correntes, como nós vimos aqui, no versículo 11. Quando Cláudio interrogou a multidão, eles não sabiam explicar a origem e o motivo da confusão. Quando Paulo começou a falar, o capitão ficou impressionado de que ele falasse grego. Paulo teve a permissão para falar ao povo e falou. Algumas traduções dizem que ele falou no aramaico nativo, mas aqui na minha Bíblia e em outras está escrito que ele falou em hebraico. Só que tanto esse aramaico antigo como hebraico são línguas da intimidade do judeu. É língua que se fala em casa. Assim, quando Paulo abriu a boca e começou a falar, eles sossegaram por algum tempo, mas Paulo não conseguiu terminar seu discurso. Assim mesmo, nós vemos 3 aspectos importantíssimos do ministério de Paulo. No capítulo 22, de 3 a 5, nós vemos Paulo falar da sua conduta anterior. E é bom sempre lembrarmos como Paulo apresenta as suas credenciais. Ele era um judeu, natural de Tarso, crescido em Jerusalém, treinado por Gamaliel, seguidor da lei, zeloso perseguidor da igreja e representante do Sinédrio. Em vez de Paulo acusá-los por participarem de uma revolução, ele os adverte a serem zelosos em relação a Deus. Do versículo 6 até o versículo 16, ele vai contar da sua maravilhosa conversão. E a gente fica imaginando como deve ter sido alguém dando o seu testemunho diante daquela multidão que queria matá-lo. Mas o povo ouviu o testemunho de Paulo. Paulo afirmou que Jesus de Nazaré estava vivo, porque todos ali achavam que Jesus, o corpo dele tinha sido roubado. Então, Paulo vai abrir a boca e dizer que Jesus de Nazaré estava vivo, que Paulo viu a sua glória e que ouviu a sua voz, mas o povo que estava ouvindo Paulo, a única coisa que eles sabiam é que Jesus de Nazaré era um impostor que tinha sido morto na cruz e que o corpo dele foi roubado do sepulcro pelos seus discípulos, que depois começaram a dizer que ele ressuscitou. E o próprio Paulo havia acreditado nisso também. Ele era dessa turma, que achava que Jesus era um impostor, que ele era maldito na cruz, por isso teve que morrer lá, essa coisa toda. Paulo também havia acreditado nisso. Quando Paulo citou Ananias, um judeu devoto que cumpria a lei, ele agregou alguém para dar aval ao seu testemunho.
Paulo não estava falando para ignorantes, meus irmãos. Esse testemunho foi dado no átrio do templo. Foi dado para judeus que conheciam a lei. Do versículo 17 até o versículo 29, nós vamos ver Paulo falar do seu chamado especial. Depois da sua conversão, Paulo ministrou em Damasco e foi para a Arábia. Quando ele retornou para Jerusalém, a liderança da igreja não o aceitou. O Senhor disse a Paulo que saísse dali depressa, porque não aceitariam ser testemunho, e ele não morreu porque obedeceu. Uma vez que os judeus helenistas haviam decidido matá-lo. Antes, porém, ele debateu com o Senhor. Jesus dentro do templo dizendo, sai daqui, sai daqui. Ele falando com Jesus das coisas horríveis que tivesse feito. Ele queria mostrar aos judeus que ele era uma nova criatura. Ele queria provar que aconteceu uma transformação, que Jesus Cristo tinha ressuscitado. Ele queria dizer a eles que Jesus era o Messias e que estava vivo. Mas a ordem do Senhor para ele foi, vai, porque eu te enviarei para longe aos gentios. Atos 22, versículo 21. Paulo estava quase explicando a razão pela qual ele estava envolvido com os gentios. Mas os judeus no ato não o permitiram. Quando Cláudio viu que a multidão estava ficando mais perigosa, ele levou Paulo, que ainda não havia falado da sua cidadania romana. Cláudio ficou chocado quando viu que esse perturbador judeu, que falava aramaico e grego, era também um cidadão romano. O comandante disse a ele, a mim me custou grande soma de dinheiro este título de cidadão. Disse Paulo, pois eu o tenho por direito de nascimento. Os soldados tinham cometido 2 erros. Eles prenderam Paulo e planejavam espancá-lo. Todo o tempo de Paulo em Jerusalém foi cheio de problemas, mas Deus estava continuando com o seu propósito. Paulo teria que testemunhar outras vezes, e para pessoas que ele só encontraria na prisão de Roma. Ele chegou a Roma como prisioneiro, mas os romanos pagaram a passagem dele, não é? Então, a Bíblia diz, no dia seguinte, querendo certificar-se dos motivos porque vinha ele sendo acusado pelos judeus, soltou e ordenou que se reunissem os principais sacerdotes e todo o sinédrio, e mandando trazer Paulo, apresentou-o perante eles. Então, aqui nós concluímos o capítulo 21 e 22, e daqui em diante, meus irmãos, até Paulo chegar a Roma, nós vamos ver Paulo sofrendo. Até Paulo chegar a Roma. Nós ainda temos alguns capítulos, porque até o capítulo 28, eu gostaria de terminar isso antes do final do ano, mas ainda não vi as contas. Gostaria de terminar, mas Deus é que sabe. Por hoje, que Deus nos abençoe e nos guarde.